Eu sempre coloco isso em destaque, por quê? Porque é um sentimento diferente. A paz de Jesus não é a mesma paz que nós conhecemos, não é a paz do mundo. Ela se estabelece dentro de nós e retira de nós tudo aquilo que nos coloca em situação de medo, em situação de reconhecimento de perigo, tudo isso desaparece. Dá para nós uma certeza de uma segurança absoluta, plena. Então essa paz vai ser sentida não só durante a nossa reunião, mas vai ser carregada por vocês até a sua casa e acompanhar vocês durante todo o dia. Nós temos esse poder de fazer com que as nossas energias se transfiram para as outras pessoas e nelas produzam efeito. As palavras não são meros elementos da gramática, mas são componentes alquímicos, são fórmulas de coisas e de situações que nós damos materialidade, nem é bem materialidade, é holograficamente falando, mas que nós damos uma espécie de materialidade pela condensação, densificação da energia em estado que se parece com o estado da matéria. Não é matéria, mas é parecido com o estado da matéria. Tudo o que nós vemos na nossa experiência humana é apenas simulação de experiências e não são realidades. Todo mundo já ouviu falar que a vida é uma ilusão, mas pouquíssimas pessoas acreditam nisso ou sabem o que isso significa. Então, o princípio dessa conversa é para te dar uma certeza absoluta e uma convicção plena de que você não vai sofrer ou morrer com nada do que está acontecendo aqui, a não ser no seu campo mental. É só uma experiência mental. Do que se extrai dessa experiência do campo mental? O sentimento. Esse é o elemento balizador da sua reestruturação e da formação das suas estruturas perenes, das suas estruturas definitivas. Você está galgando uma escalada de degraus em ascensão de níveis de consciência. Primeiro você partiu da consciência zero, vazia, fez o preenchimento na caminhada pelos planos da vida, pelos planos da existência. Depois você ascendeu para uma consciência de corpo. Você se identificou com o corpo e agiu por ele e o fez tornar-se dotado de ego e de personalidade. Deu a ele muita importância e muito valor. Depois precisou reduzir essa importância e esse valor e assumir uma condição de consciência de alma, que começa com os primeiros passos dentro da religião, quando você fica sabendo que você não é o corpo, você é uma alma vivendo uma experiência no corpo e que você é um ser imortal, destinado a uma salvação. Então, nessa terceira etapa, você ganha uma consciência da sua natureza espiritual. Você fica sabendo que você é espírito. É quando você ingressa no espiritismo e fica sabendo tudo sobre o espírito, sobre a natureza do espírito, os poderes do espírito, e depois você ingressa numa outra consciência, que é a consciência de Deus. A consciência de Deus vai te revelar que o Espírito é Deus, que o Espírito é palavra, que o Espírito é conhecimento que está em todas as pessoas, que o conjunto de conceitos, crenças e verdades é que vai te dar a estrutura, que você vai se considerar um Espírito divino. Então, é isso que nós estamos fazendo agora. Estamos ingressando no terceiro nível do Espiritismo, né? Nós costumamos falar dos 3 pilares: religião, ciência, filosofia e ciência. Esse terceiro pilar é a última fase do Espiritismo, é o terceiro nível do Espiritismo, o que nós poderíamos considerar o nível superior do próprio Espiritismo, dentro do próprio Espiritismo. É onde você fica conhecendo, por exemplo, André Luiz, fica conhecendo a ciência do espírito toda e o seu mecanismo de funcionamento, mostrando a mecânica quântica operando através da nossa própria mente, sendo operado por nós.
E agora nós entramos então num nível em que nós temos consciência de termos a nossa divindade imanente. Está dentro de nós e não fora. Tudo o que nós buscamos desde os primórdios do aprendizado, do conhecimento, foi colocar Deus dentro de nós e fazer com que esse Deus se tornasse vivo dentro de nós. E esse Deus é que vai operar a vida. Agora, quando você chega a esse nível de conhecimento, você recebeu a autonomia para dirigir a vida, a maioridade, você alcançou a maioridade espiritual. O que significa a gente dizer a idade do Cristo. Né? A gente já ouviu tanto falar a idade do Cristo, né? 33 anos, não sei o quê. A idade do Cristo é o que nós estamos vivenciando agora. Não é por coincidência que todas as pessoas que estão aqui vieram hoje aqui para esse seminário. Tudo é organizado segundo os valores que você tem e que pode alcançar entendimento com o que vai ser exposto aqui. Não é coincidência. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui por acidente de percurso, ninguém está aqui por uma circunstância aleatória. Todos foram enviados para cá, para conhecer essa outra parte da sua natureza espiritual e divina e entender que a sua maioridade permite agora que você, não só permite, mas exige que você agora dirija a sua vida de maneira consciente. Então, saber o significado das palavras, saber a função das palavras, saber onde, como e quando aplicar as palavras e dirigir conscientemente o seu destino, a sua realidade, a formação dos eventos, as relações com as pessoas, as relações com a natureza em torno de você, todas elas vão ser feitas de maneira consciente. Quais são as consequências diretas disso em sua vida? É que as coisas que vão acontecer vão excluir você ou vão incluir você propositalmente, por intenção, por tensão interna, por emanação das suas próprias energias. Então, o que acontece do lado de fora vai ser muito mais uma coisa direcionada por você mesmo e seu conteúdo e as suas energias do que qualquer outro fator. Então, agora chegou o momento em que nós saímos daquela primeira parte religiosa, devocional e, vamos dizer assim, mais conceitual para entrar de fato na operação da vida de maneira consciente, certo? Então eu vou começar com um pequeno vídeo, é pouco mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, 3 minutos, não sei quanto tempo certo, mas é pequenininho, para vocês entenderem que no silêncio das coisas que nós não vemos, muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo. E são coisas importantes, direcionadas pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de ver a vida, de enxergar as coisas, pelo seu modo de falar, de verbalizar, de colocar o poder divino para fora, e também pelo seu modo de interpretar o que acontece. Porque quando nós ainda não temos a consciência de que a lei de causa e efeito é uma lei infalível e opera sistematicamente independente da nossa vontade, nós achamos que não tem nada acontecendo. Mas nós estamos nos sentenciando revivenciar ou vivenciar as experiências que nós demonstramos. O processo de pedir à vida, o processo de realizar é demonstrativo. Por demonstração, nós convidamos a vida a nos dar de volta um modelo ampliado, multiplicado e aperfeiçoado de todas as coisas que nós demonstramos. Então, esse momento com Maíse é uma coisa bem interessante, vamos prestar atenção. Há um crédito infalível para nós. É a nossa hora difícil quando aparentemente nada tem solução, mas inesperadamente um livro amigo, uma pessoa, um telefonema, uma oportunidade surgem como que nos lembrando da proteção espiritual, não importa o nome que queiramos dar, que possuímos. Mas esse crédito é sempre infalível quando você tem, vamos dizer assim, de onde sacar esse crédito.
Se você entrar num banco e não tiver uma conta lá, você pode contar a história mais triste do mundo para o gerente do banco que você não vai receber um centavo, porque você não tem ali nenhum depósito. Na vida prática é assim. Entretanto, na vida espiritual, quando nós nos esquecemos por um minuto de nós e vamos na direção do próximo, não duvide, o crédito ali está. Você poderia estar na sua casa, você poderia não fazer nada, você poderia estar num cinema, você poderia estar aborrecendo alguém, mas você se decide a visitar alguém que não tem ninguém, a se queixar um pouco menos e pensar e visitar e saber de quem tem tudo para se queixar e muitas vezes não se queixa. São créditos que nós vamos guardando para os nossos dias difíceis, porque todos os temos. E de repente surge uma aparente solução, ou um temporário alívio, ainda que nós tenhamos que mais tarde voltar para a solução do problema. Não duvide, esses créditos que ficam no éter, no ar, e que vêm sobre nós na hora mais necessitada, existem. Mas para aquele que sabe colocar ali, naquele gesto, na direção do semelhante, na direção de preferência de quem nunca vai poder te devolver a gentileza, então você estará no lugar certo, com a pessoa certa. Não é alguém que vai te agradecer, às vezes não é alguém, é alguém que nem vai saber que você ajudou naquela hora. Mas ali fica o crédito para a sua hora difícil. Por isso André Luiz, um dos mentores espirituais de Chico Xavier, dizia: lágrima que você enxugou no outro, não duvide, é lágrima que você vai deixar de ver rolar no seu rosto. Você com certeza não chorará a partir do momento em que você enxugou a lágrima alheia. Façamos isso. Nós temos tanta preocupação em guardar dinheiro, vamos criar créditos para as nossas horas difíceis que sempre virão, para que não nos atinjam de forma inesperada, mas que tenham a suavidade de quem sabe que, acima de tudo, uma força maior sempre nos protegerá. E fazem caridade, inicialmente, por protocolo. Dentro da própria religião, faz uma campanha do quilo, se torna caridoso, porque eu vou falar muito em caridade, mas nós estamos constituindo créditos, que nas horas de dificuldade, eles serão usados a nosso favor. Há distinção para aqueles que têm créditos. Não há crédito para quem não tem crédito. Para quem não constituiu crédito, não fez depósito na conta. Juntai para vocês aí tesouros do céu, que são esses créditos. Então, essas passagens que simbolicamente são religiosas, elas falam de uma temática muito profunda, de uma ciência muito profunda, que revela o nosso funcionamento no silêncio e no anonimato do movimento das energias divinas por nós e em torno de nós. Então, ajunte os seus créditos, porque as horas difíceis vêm e eles serão apresentados a você naquela hora. Eu mesmo sou exemplo vivo desses créditos ajuntados e recolhidos em momentos de graves situações que eu passei ileso. Não vou falar sobre isso agora porque não é o caso, mas todo mundo já está sabendo. Existe um banco cósmico das energias que você despende em favor do outro, que contabiliza em seu favor, para você receber nas suas horas difíceis. Aqui eu vou apresentar aquela visão primária que nós temos, herdada da religião, sobre o ato da criação, exprimindo a vontade de Deus. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o abismo. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir.
E assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que neles há. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus criou o homem e a mulher e os fez parecidos com ele. E Deus viu que tudo era muito bom. Então vamos seguir aqui, ó. Eu estou mostrando aqui dois corpos, né, de um casal de pessoas, mostrando dois corpos, como nós somos de verdade vistos pelo plano espiritual, por quem tem a visão espiritual. Eles não nos enxergam como animais, como pessoas carnais, nos enxergam assim. Na visão das nossas energias emanantes são captadas e as cores são indicativos do grau de energização de cada um dos nossos órgãos, né, das partes do nosso corpo. Quero fazer um comentário sobre esse vídeo. O autor desse vídeo chama-se Deepak Chopra. Ele é um indiano, escritor, médico, radicado nos Estados Unidos há mais de 45 anos, tem mais de 40 livros escritos e ele é uma das pessoas mais conscientes que existe no plano da Terra. Então vamos ver o que ele escreveu sobre o efeito dos nossos pensamentos, palavras, atitudes, ações e modos de ver, falar, sentir e interpretar a vida.
Essa última frase aí, prestaram bastante atenção? Ou você abre o seu coração, ou algum cardiologista o fará por você. É um alerta muito severo para nós entendermos que nós estamos capitalizando energias com tudo aquilo que nós pensamos, pela nossa maneira de vibrar, pela maneira de ler a vida, pela maneira de pensar sobre a vida, sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos, sobre as situações, pela maneira de nós nos referirmos ao nosso potencial interno. Não dou conta, não sou capaz, quem sou eu, isso não é para mim. Essas coisas são energias capitalizadas que se refletem no corpo somático, ou seja, se transforma em capacidade ou em falta de capacidade, ou eliminação de capacidade. Então, o nosso poder é tão grandioso, tão formidável, tão excelente, que nós não teríamos a capacidade de ter uma expressão com efeito instantâneo enquanto nós não alcançamos a maturidade, a maioridade. Mas agora nós estamos prontos para isso. Na nossa maioridade espiritual agora, os efeitos vão ser mais imediatos, vão ser mais instantâneos, mais rápidos. Os milagres, que nós chamamos de milagres, vão ser acontecimentos mais efetivos, mais naturais, e mais verdadeiros e mais presentes na nossa vida, de uma maneira que a gente jamais imaginou. Então vamos parar de imaginar um elefante, porque senão ele vai aparecer na sua sala sem você entender como. Então, vamos começar a pensar com sabedoria sobre o poder aplicado quando nós pensamos. Esse poder é imensurável. É óbvio que você não vai instantaneamente já produzindo efeitos de realização material ou de consolidação de experiências com um pensamento. Mas dentro de você, quantos milhões de pensamentos já não estão acumulados, prontos para eclodir como experiência? Né? Outra coisa muito importante para você avaliar a sua experiência é que mesmo você sendo bom, mesmo você sendo fiel aos princípios divinos que regem a sua natureza, que potencializam a sua energia latente, transformando em poder, você ainda vai vivenciar episódios que a gente chama de episódios de doenças. São as provas. A gente sempre ouviu falar em provas. No Espiritismo a gente fala muito em provas e expiações, em período de provas e expiações. A prova não precisa de ter um elemento causal. É uma prova. Ela não é aplicada por nós, ela é aplicada pela nossa divindade interna para nos avaliar segundo o nosso grau de resiliência, resistência e fidelidade. Então, bem, por exemplo, como apareceu para mim, eu estava internado até segunda-feira passada, com 3 abscessos no fígado, causando inflamação, infecção e anemia. Ora, eu vim falando sobre a energia do poder divino interna, sobre a nossa capacidade de colocar essa energia do jeito que nós quisermos, nós temos esse poder. Então, assim como surgiu a prova, em mim já existe a capacidade da cura. É claro que eu não posso dispensar a medicina, porque a medicina é formada por
seres divinos também. E todo o processo desenvolvido tem por trás o conhecimento divino atuando. Fiquei internado 26 dias, fizeram a ressonância magnética e quando foi o dia de fazer a punção dos abscessos do fígado, foram fazer a tomografia e já não constavam os abscessos mais, não foi possível fazer a punção. Não tinha mais, tinha desaparecido. Se eu tivesse me desesperado, ficado nervoso, perdido a fé, fidelidade, fé é fides, fidelidade, perdida a minha fidelidade aos princípios divinos, perdesse a crença nesse poder interior, eu ia sucumbir, porque eu ia alimentar o abscesso, eu ia alimentar a anemia, eu ia alimentar a infecção e podia até morrer. Então nós estamos diante de uma situação em que você tem que vencer a morte. A morte pode se apresentar diante de você e para mim se apresentou 2 vezes. Primeiro como se fosse um câncer de pâncreas, há 12 anos atrás, que era para me ter feito uma cirurgia de 11 horas e meia. Eu não fiz tratamento algum e usei o poder da mente, o poder da oração, ao invés de criar uma sentença interna me condenando a morrer pelo medo de morrer. Então, eu escapei da primeira, porque era uma prova, e eu passei pela prova. E escapei da segunda, porque era outra prova, e eu passei pela prova. E todos nós vamos passar pelas provas, gente. Não há admissão em qualquer nível superior da vida sem que você prove a sua capacidade de estar nesse universo novo, nesse mundo novo, e ter a capacidade de perceber as outras situações acontecendo pelo mundo e você ser capaz de ser um conselheiro, ser um orientador espiritual para as pessoas que estão em sofrimento. Então, acredite, você nunca esteve sozinho. O poder está dentro de você. Você tem muitas energias acumuladas. Você tem créditos infalíveis para as horas de dificuldade. E você tem uma reserva de fé construída pela fidelidade aos princípios divinos. Amor ao próximo, respeito, educação, atenção, solidariedade, compartilhamento, compaixão, perdão e outros valores dessa natureza que nós estamos acostumados a ver no Espiritismo como são as virtudes divinas. Então, toda aquela virtude divina que você praticar, incluindo principalmente a caridade, que é o amor ao próximo, em exercício prático, você está constituindo seus créditos no banco cósmico da vida imortal. E você tem direito à vida imortal de uma maneira consciente e de tal forma tão importante para você que na passagem dessa existência para o próximo nível, você, como ser espiritual, se desloca do seu corpo físico em falecimento antes dele deitar no caixão. Você nem precisa mais temer a morte. Não vai vivenciar a morte. Passagem de Jesus Cristo no Evangelho fala, muitos dos que aqui se encontram não vivenciarão a morte antes de ver o reino de Deus chegar com poder. Então o reino de Deus está dentro de você e ele está chegando com o poder que você mesmo constituiu, que você mesmo capitalizou. Então perca seu medo de morrer, perca seu medo de adoecer, perca seu medo, se adoecer, de morrer. Acredite que você tem a capacidade de reverter qualquer doença em qualquer tempo, porque a doença seria como se fosse a materialização das suas sombras internas. E o Deus interno é a luz que vai diluir essas sombras em sua experiência. Abra o seu coração antes que algum cardiologista tenha que fazê-lo por você. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as palavras, que é o tema principal. Eu não vou falar tudo sobre as palavras, porque senão gastaria 10 horas falando sobre as palavras. Mas o essencial vai ser resumido para você aqui e vai ser o suficiente. As palavras que nós estamos acostumados a conversar, elas são a vivência de um grande relacionamento que nós temos com a vida.
Quer dizer, nós somos a própria vida em expressão e as expressões que nós exteriorizamos ou internalizamos, elas se comunicam com o nosso corpo, se comunicam com as nossas estruturas espirituais e se comunicam com tudo que está à nossa volta. Vamos citar os nossos principais interlocutores. Então, o primeiro grande interlocutor com quem eu me relaciono de maneira permanente sou eu mesmo. Eu, como ser humano, o que eu penso de mim como ser humano se transforma em corpo somático e em capacidade de ação. Poder de ação que atua sobre todas as células do nosso corpo, liberando sódio ou capitalizando potássio. Uma das duas coisas vai acontecer. Então, o poder de ação, movimentado pelas energias do nosso pensamento, ativa as nossas glândulas do corpo todo, especialmente as glândulas de ação, que no caso são adrenalina e cortisol, e fazem com que nós tenhamos a capacidade de agir. Quando essas energias estão muito acumuladas, independente da nossa vontade, a nossa ação sai direcionada para a energia acumulada, para aquilo que a energia acumulada representa. 90% das nossas ações são involuntárias, mas realizadas pelas energias acumuladas. Então, muitas coisas acontecem e fala assim, nossa, eu não sei como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? Essas frases não são frases desconhecidas de nós. Todos nós já as falamos em algum momento. Então é energia capitalizada provocando capacidade e poder de ação. Involuntariamente os seus músculos são direcionados para a ação da energia acumulada. Aí você faz coisas que você fala assim, nossa, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Tudo bem. É normal. Nada de errado. Não é que você não esteja no controle. Não é que você perdeu o controle. É a experiência necessária segundo as necessidades do espírito de conhecer a luz do lado oposto daquela sombra. De entender que existe aquela energia, tem aquele valor, mas tem o outro lado que é a luz. E quando você vivencia a experiência da sombra, sem negar a experiência da sombra, sem achar que você é culpado, que você é pecador, que você é errado, que você cometeu um engano. Não, você não cometeu engano nenhum. Não errou em nada. Você viveu a experiência que o seu ser divino interno mostrou para você ser necessária para produzir a luz a partir da sombra. A ação é a água em movimento. A água em movimento provoca energia. Energia tem luminosidade e tem a vitalidade nela própria. Então, assim nós compreendemos o valor de cada ação, de cada movimento, de cada palavra, de cada internalização e de cada interpretação de que nós fazemos da vida. A gramática. Nós não costumamos dar muita atenção para a gramática. Objeto direto é a coisa, é a situação, é a matéria, é o que nós queremos realizar, é o sonho, é o desejo, é a vontade, é aquilo que vai se materializar ou se tornar factível para a nossa experiência. Objeto direto é isso. Sujeito. Sujeito sou eu. Em todas as situações eu sou o verbo. Aquele que comanda, movimenta e determina a ação. Eu sou o poder sobre todas as coisas, especialmente aquelas que são relacionadas comigo, com o meu movimento de energias. Todos vocês são o poder sobre todas as coisas. De maneira inconsciente, então, nós acumulamos as energias das experiências, das necessidades espirituais e agora estamos prontos e com discernimento suficiente, juízo de valor adequado para nós construirmos as realidades que nos são parte da nossa realização espiritual e divina, a realização da vontade. O Ser Supremo dentro de nós realiza todas as coisas por meio de nós pela vontade. Então, a nossa vontade é a expressão divina daquilo que nós merecemos, temos direito
e podemos realizar para a satisfação do Deus interno, do Espírito. O Deus se alimenta do bem. O Deus se nutre das situações que geram felicidade, que geram alegria, que geram contentamento. Deus não se nutre de outras coisas, Ele usa as outras coisas para criar luz, e da luz é que Ele se alimenta. Então, nós precisamos de considerar alguns fatores que normalmente não são reconhecidos pelo ser humano. Todos nós possuímos um sol interno, que é o conjunto das experiências vivenciadas, que nós formamos uma luz. O tamanho desse nosso sol interno hoje se assemelha a mais ou menos ao tamanho de um grão de mostarda. Isso localiza no centro entre as duas sobrancelhas, na parte do cérebro, mas não visível para os equipamentos humanos. Pode ser captado pela ressonância magnética, mas não por outros aparelhos. Então nós precisamos de compreender que todo o sol que está lá fora, que nós vemos como energia luminosa, como emissão de neutrinos, que é o banho espiritual diário que nós tomamos. Então, pensa assim, o espírito não toma banho. O espírito toma banho. O espírito humano encarnado toma banho todos os dias em que ele se expõe ao sol, porque ele é penetrado por milhões e milhões e milhões de neutrinos que atravessam o nosso corpo e tiram os resíduos espirituais negativos. Porque senão nós não aguentaríamos nem uma semana de vida, não, porque seríamos tomados das partículas negativas e seríamos aniquilados. Então, o espírito toma banho todos os dias que pega sol. Além disso, da energia do fóton vem impregnada de conhecimento. Fóton é luz, ou seja, é o conhecimento testado, é o conhecimento comprovado, é o conhecimento já verificado. Então, o conhecimento verificado, consolidado, o conhecimento que transforma o nosso interior em um interior luminoso, também nos penetra. Nós, às vezes, não temos a capacidade de absorver todo esse conhecimento luminoso, porque nós não temos os fundamentos e a base para poder captar. Não tem conexão, não tem magnetismo, mas aquilo que é possível a gente capta, a gente absorve. Então, ao nos expormos ao sol, há uma série de benefícios. Por isso, o sol é considerado o hormônio D, vitamina D, chamada de vitamina D, mas é um hormônio. Então, esse hormônio é o hormônio que faz com que nós sejamos capazes de processar conhecimento e elaborar aquilo em energia solar, que é a nossa energia interna. Quando Jesus entrou para a experiência humana, a frase que ele falou assim, ó, eu vim atear fogo à terra e quisera que ela já estivesse a arder. Então a chama solar vem através do fóton, nos penetra e aumenta a nossa chama interna, na medida que nós somos capazes de absorver essa chama e fazer a conexão. Se nós não tivermos essa capacidade de fazer a conexão, ela vai passando pelos tempos até chegar o momento em que nós estamos prontos para poder absorvê-la. Então, nós não estamos desamparados, não estamos não alimentados, não estamos destituídos de provimento divino, a provisão divina está sempre acontecendo, estamos amparados por outros seres espirituais que nos auxiliam na nossa jornada, com processos intuitivos, e nesse tempo agora da maioridade espiritual, a nossa intuição estará mais aflorada, mais desenvolvida, e nossa capacidade de percepção, entendimento, recepção, aceitação das intuições vai aumentar enormemente. Falamos do sujeito, falamos do verbo, né, o sujeito, falamos do objeto direto, agora vamos falar dos adjetivos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O conhecimento que eu tenho me permite enxergar a realidade que ele significa. O sal da terra é aquilo que me faz entender que todas as minhas palavras, qualificadas como adjetivo na gramática, têm a finalidade de
modificar o teor daquilo em que eu as aplico. Por exemplo, se eu falo mal de uma pessoa, eu estou transferindo uma energia que vai modificar o teor interno de outra pessoa para que eu possa viver a experiência que eu preciso viver com valores que são meus, não da outra pessoa, mas ela vai servir de médium para eu poder vivenciar a experiência que eu preciso vivenciar. Não julgueis. Essa palavra tem um sentido extraordinariamente importante para você, porque você manda a sua energia para a pessoa, julgando a pessoa, condenando a pessoa. Ela se comporta, porque você tem o poder divino, ela se comporta conforme suas ordens, conforme seu comando. Ela está submissa a essa sua energia, ela é um avaliador divino para testar você em uma experiência que você precisa criar uma mudança interna. E aí você quer julgar ela, quer condenar ela, quer bater nela, quer colocar ela na prisão, quer chamar um advogado para ela, quer colocar ela para fora de casa, e quer separar dela. Então precisamos começar a compreender. Nós arregimentamos os nossos cooperadores para um processo de autodesenvolvimento, formação de consciência, expansão da consciência, arregimentando parceiros de existência, colaboradores de existência. Aí fala-se, os inimigos do homem são os da própria casa. Aí você se vira contra os da sua própria casa e quer brigar com todo mundo. Aí que tá, a Bíblia está escrito, os inimigos estão dentro de casa, eu estou cercado de inimigo, eu tenho que sair daqui. Não, não. Ao contrário, os inimigos que estão dentro da sua casa são os seus cooperadores no seu processo de transformação. Sem eles você não estaria nem aqui hoje. Não teria chegado aqui. Você passou por muitos processos, em muitas existências de convivências com pessoas que participaram do seu processo evolutivo de autotransformação por causa das suas emanações internas do julgamento e da condenação. A simples opinião interfere na realidade. Heisenberg foi um físico de 1929 que criou aquilo que nós chamamos hoje de mecânica quântica. Ele disse que o olhar do observador altera a realidade. Fez uma experiência chamada de dupla fenda, onde ele projetava com um canhão de elétrons na direção da dupla fenda. Aquilo que o observador que projetou os elétrons no canhão achava que a partícula se tornaria do outro lado, na parede que estava do outro lado, ela se tornaria. Se achava que não se tornava nada, a partícula desaparecia. Se achava que se tornava matéria, a partícula aparecia como uma partícula de matéria. O nosso olhar é a dupla fenda. Nosso olhar é a dupla fenda. O meu modo de ver e o que eu acho que vai ser é o que será. Eu sou aquilo que eu penso que eu sou. O outro é aquilo que eu penso que ele é. A realidade é como eu penso que ela seja. As situações acontecem comigo como eu penso que elas vão acontecer. Está mais do que claro e demonstrado o seu poder do observador alterando a realidade. Alterando a realidade, criando a realidade segundo as suas necessidades espirituais. Mas nós falamos muito de necessidades espirituais, vamos falar agora das vontades de Deus. Existe um destino que você não pode fugir dele. Esse destino é a felicidade. É impossível você fugir desse destino. Você está condenado à felicidade. Que condenação boa, hein? Condenado a vivenciar a experiência da felicidade. Todos vão vivenciar. Aí fica pensando, mas não é possível. Eu já matei tantas pessoas, eu já fiz tanto mal para tantas pessoas, já roubei, desviei, fui estelionatário em tantas circunstâncias, maltratei as pessoas, xinguei, briguei, bati, fiz tanto mal, e eu ainda estou destinado à felicidade?
Sim, as experiências que você fez antes foram necessárias para a formação de consciência divina, formação de juízo-valor e expansão das suas capacidades da expressão do Deus interno. Então, isso não foi pecado, não foi errado, foi uma necessidade do Espírito. Você não precisa mais, não tem mais necessidades do Espírito. Ao entrar aqui na Casa Espírita e estar nessa reunião de hoje, numa temática que aborda a natureza divina, o poder do Espírito, o poder divino emanante a partir de você, e você ter consciência de que você agora é um agente divino atuando no mundo, com o seu olhar criando paraísos, criando situações de muita satisfação, alegria e contentamento, que nutrem o seu Deus interno. Então você não precisa mais criar por necessidade, não tem mais necessidade. Você não precisa de sofrer, você não precisa de problema, você não precisa de maus relacionamentos, você não precisa mais de separações, não precisa de briga, não precisa de confusão, não precisa de carência, não precisa de mais nada disso. Mas isso não é uma mudança automática. É preciso que você entenda o que Einstein disse. Ele disse: a imaginação é mais importante que o pensamento. Então, o primeiro elemento que nós formamos dentro de nós para criar o nosso acervo divino foi a estrutura base de todas as coisas, que é a imagem. A imagem é pura energia divina para suportar a base do templo da construção que nós queremos fazer. Então, a sua imaginação já abrangeu toda a pobreza, toda a miséria, toda a dificuldade, todas as doenças, todos os problemas, todos os maus relacionamentos, todas as separações, todas as discriminações e tudo quanto é coisa que foi ruim. Agora, você tem um outro lado do conteúdo mental, um outro lado do universo luminoso, onde você vai encontrar o lado bom da vida. Ter um olhar seletivo para a experiência desejada. E não pensar: não, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Não. A provisão, ela tem dentro de você a base, que é o que precisa. O resto é você sustentar a energia da imaginação da coisa já pronta. Vendo as coisas já prontas, elas se tornarão prontas. Crede que já tendes alcançado e alcançareis. Palavras de Jesus. Então o Evangelho não é uma simbologia, o Evangelho é uma programação em que você, saindo da programação primária, do crescei, multiplicai-vos, sujeitai a matéria, dominai os animais internos, você agora entra na programação consciente das realidades. Bem-estar, satisfação, alegria, prazer de viver, prazer de conviver, prazer de ver a natureza encantadora em torno de você e saber que ela é parte da sua criação, que ela é reflexo dos seus valores internos, que ela é o elemento que você colocou para fora, que pertence ao paraíso divino, que pertence ao sistema de vida superior. Você já tem direito. Com isso, você aumenta todos os dias o seu sol interno e passa a ter um corpo solar interno, que é o Cristo interno. Ele ganha vida dentro de você, e você, ao se dispensar da carga do corpo material, você está habilitado e capacitado para vivenciar a experiência na dimensão solar, que é a próxima dimensão da vida. E nós pensamos que os seres humanos não têm capacidade de viver numa temperatura de mais de 5.000 graus, que é a da superfície solar. Mas se você se torna um sol, você vai viver aquilo como uma natureza ambiente, como uma vivência natural, como os peixes vivem na água, como nós vivemos na água superior, que é a atmosfera, que a gente acha que a atmosfera é ar. A atmosfera é água. São as águas superiores. As águas onde circulam os conhecimentos, indo para todos os lugares onde acontecem as ondas de pensamento, as vagas que destroem, os pensamentos acumulados da energia negativa criam as ondas que destroem, as chuvas que desmancham as realidades materiais, mas também tem a mesma chuva no campo, ela torna a terra fértil, agricultável, torna a terra
capaz de produzir. Então, nós estaremos onde a nossa natureza das águas internas, as nossas ondas internas, produz. Se eu estiver no meio da tempestade, eu vou morrer afogado. Eu vou cair na tempestade. Se eu estiver nas águas agricultáveis, cultiváveis, que vão tornar a terra fértil, eu vou me beneficiar dos frutos da terra fértil. Então, cada um se posiciona segundo as ondas internas que cria no seu próprio pensamento, né? Nossa hora está quase chegando. Eu nem abri o PowerPoint. Eu nem abri o PowerPoint. Mas vocês tiveram uma boa noção do que é. O PowerPoint vai ficar com a Jacira aqui, ou vai ficar nesse computador. Depois vocês podem até promover alguma reunião de estudos a respeito disso. Vai ser muito interessante que você vai conhecer fatores novos, que só são permitidos às pessoas que alcançam o grau de maturidade espiritual. Não são permitidos antes, porque a gente acha que está tudo acontecendo ao Deus dará, está tudo acontecendo aleatoriamente, ou não está acontecendo nada e tal. Tudo está acontecendo no campo da invisibilidade imaterial, que é o seu campo real de experiências. Você é um ser imaterial vivendo uma experiência tida como material, mas que nem é material, é holografia de energias tridimensionais, né? Então, algumas das revelações mais importantes da sua experiência, como é o caso do processo de imaginação. Uma realidade só se torna visível no campo holográfico e te dá a impressão de viver a experiência material com 21 dias de energia acumulada. Por que eu falo 21 dias? Que ideia é essa? Que número é esse? Esse número não é um número acaso, é 3 vezes o número 7, que indica o percurso das camadas eletrônicas no sentido inverso, de fora para dentro, até você alcançar a camada interna, onde você vai alcançar uma partícula de alto nível de poder, 27 vezes mais veloz do que a própria luz, que é o táquion, energia taquiônica, já conhecida no antigo egípcio, mais de 10 mil anos antes de Cristo, quando eles fizeram o transporte daqueles monólitos ou monolitos, que são pedras de mais de 250 toneladas, sem ter equipamento, mas usando a energia de levitação taquiônica, que anula a gravidade e que dá a velocidade e a capacidade de você fazer coisas inacreditáveis. Nós somos seres inacreditáveis. Nós somos seres imensuráveis. Nós não somos capazes de medir a nossa grandeza. Nelson Mandela, quando saiu da prisão, ele disse: nós não temos medo do que nós não somos, nós não temos medo do que somos, nós temos medo do que nós não somos, medo da nossa divindade. Mas precisamos acolher a divindade, porque se eu negar o meu Deus interno, ele também me negará. É como se eu estivesse anulando o meu próprio poder. Não é definitivo, mas vai me gerar mais sofrimento para poder descobrir que eu sou um Deus atuando com todo o meu poder sobre a terra, sobre mim mesmo e sobre toda a realidade. É isso? Chegamos.